Pastor Igreja, bom dia a todos com Cristo no coração, passando para deixar nossa breve reflexão. João 1,47 diz assim: Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: Eis aqui o verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi estando debaixo da figueira. Irmãos, 7 olhares de Jesus. Primeiro olhar, olhar de amor. E Marcos 10, 21, vamos ver esse olhar de Jesus de amor. Ou seja, Jesus nos olha com amor. Marcos 10, 21 diz assim: E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e me segue. Veja que o olhar de Jesus para aquele jovem rico não foi um olhar de reprovação, foi um olhar de amor. Porém, aquele jovem não entendeu o que é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque o dinheiro, as posses que ele tinha, era maior do que o amor que ele dizia ter por Deus. Segundo olhar, olhar do reconhecimento. O olhar do reconhecimento. Às vezes você pode falar: mas ninguém reconhece o que eu faço, ninguém está nem aí com aquilo que eu faço, eu ajudo muitas pessoas, eu sou uma pessoa proativa na igreja, eu sou uma pessoa proativa no serviço, sou uma pessoa proativa na faculdade, sou uma pessoa proativa onde quer que eu vá, e ninguém nota. Tem um que nota: Jesus. Nesse texto que nós lemos de João 1,47, vimos que Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: Eis aqui um verdadeiro israelita em que não há dolo. Veja bem, muitos poderiam olhar para Natanael e ver o que? Ele é uma pessoa falsa, uma pessoa arrogante, uma pessoa ruim. Mas Jesus, ele fala que ele era um verdadeiro israelita e que não haveria dolo. Ou seja, o que é dolo, irmão? Maldade, não existia nele algo ruim. Terceiro olhar, o olhar do incentivo. Irmãos, pode ser que tem pessoas que não incentivam você a buscar a Deus, que não incentivam você a ser uma pessoa melhor, mas Jesus sim. Em Lucas 19:5, veja bem, Lucas 19:5 diz assim: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. Veja bem, aqui narramos a história de Zaqueu, publicano, que ele queria ver Jesus. A Bíblia narra que ele era de pequena estatura, ele sobe numa figueira brava para ver Jesus passando ali por Jericó. E Jesus faz o convite para ele: Ei, Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar na sua casa, ou seja, ir na sua casa. E lá, irmãos, veja bem, Zaqueu, aqui que nós temos que entender, Jesus faz o convite, o Zaqueu aceita o convite. E o Zaqueu chega lá e fala assim: Senhor, mestre, se eu tenho prejudicado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Ou seja, o Zaqueu se arrependeu sem ter que Jesus cobrasse ele alguma coisa. Sem ter que Jesus cobrasse ele alguma coisa. Então, o olhar do incentivo. Jesus incentivou ele a vir buscar o reino do céu. É isso que Jesus faz conosco todos os dias. Quarto, o olhar da compaixão. Lucas 7,13. Em Lucas 7,13, o olhar da compaixão. Olha o que diz: E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. Irmãos, aqui narra a história do filho da viúva de Naim. A Bíblia diz que na pequena cidade de Naim entravam os discípulos junto com Jesus e saía um enterro, um velório, um cortejo fúnebre. E quando Jesus vendo aquilo, Jesus se move em seu espírito de íntima compaixão e diz para a mulher: não temas,
não chores, ou melhor dizendo, não chores. Jesus teve compaixão dela. E a Bíblia diz que Jesus toca no esquife e todos param. E ali aquele jovem, o filho daquela viúva, se levanta. Ele se levanta, Jesus o ressuscita. Quinto olhar, olhar da reprovação. Esse mesmo Jesus que nos aprova, esse mesmo Jesus que nos ama, esse mesmo Jesus que nos vê, esse mesmo Jesus que nos incentiva, ele pode também nos reprovar, irmãos. Lucas 22, 61. Lucas 22, verso 61. Olha o que diz o texto. Aleluia. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele a falar, cantou o galo. Aqui vemos o que? Jesus fala para Pedro: essa noite, ainda que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Jesus estava reprovando aquilo que Pedro ia fazer. Então, irmãos, não pense você não que quando a gente erra, quando a gente faz algo errado, quando nós maquinamos o mal contra o nosso próximo, quando a gente deixa de fazer a vontade de Deus, não pense você que Jesus nos aprova, achando que tem muita gente que acha que é a última bolacha do pacote. Não, mas Deus me ama de uma maneira incondicional, que eu posso errar, eu posso fazer o que for, e Ele continua me amando, e Ele continua aceitando aquilo que eu faço. Não é assim não. Ele nos ama, mas Ele reprova muitas das vezes aquilo que nós fazemos, a intenção daquilo que nós fazemos. E o próximo olhar, o sexto olhar, o olhar do desvelo. Olha só, João 19, 26. João 19, 26. O olhar do desvelo. Diz assim o texto. Aleluia, Jesus. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Aqui no momento da crucificação, Jesus olha, vê Maria, sua mãe, e vê João. E Jesus olha e fala para Maria e para João: ei mulher, está aí teu filho. Ei homem, está aí a tua mãe. Ou seja, cuide um do outro agora. Agora é com vocês. E às vezes a gente deixa tudo para Jesus fazer. A minha parte, a sua parte, quem tem que fazer somos nós. Não jogue a sua responsabilidade em cima de terceiros. Tem muita gente hoje, irmão, querendo que na educação do filho é o pastor que resolva, o professor que resolva. Às vezes é no casamento, a pessoa escolhe apressadamente qualquer pessoa que chega na vida dele ou dela. E aí quebra a cara e depois a culpa sempre será de alguém, não dela. Mas enfim, o último olhar de Jesus. O olhar para o Pai. O olhar para o Pai. João 11, 41. João 11, 41. Olha o que diz o texto. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graça te dou por me haveres ouvido. Aqui narra a história de Lázaro, quando Lázaro morre. Aí Lázaro é sepultado. Jesus vem e fala para Marta, a irmã de Lázaro: aonde ele está? Está ali. Tirai a pedra. E aí Jesus olha para o Pai e agradece, porque sempre o Pai tem ouvido a Ele. Então é essas atitudes, irmãos, que eu e você temos que ter na presença de Deus, lembrando que o Senhor nos vê a todo momento. Não há nada encoberto que não haja de ser revelado. Então não adianta, igreja, a gente querer pagar de santo, não adianta a gente querer dar um de bonzinho, não adianta a gente vestir uma maquiagem para dizer que servimos a Deus. Ou você é, ou você não é. Hoje eu coloquei no grupo sobre o ladrão da cruz, os dois ladrões, tinha dois, um à direita e um à esquerda. E
E naquele momento, a escolha que os dois tiveram vai determinar a eternidade dos dois. Um reconhece o senhorio de Jesus. Quem é a pessoa de Cristo? E Jesus fala para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, no dia da ressurreição, por você ter se arrependido, por você ter me reconhecido como filho de Deus, como o único caminho que leva ao Pai, você vai entrar comigo na glória. E o outro que zombou, o outro que ficou indiferente, o outro que não quis tomar uma posição, escolheu sua sentença também: o lago de fogo, a morte eterna. Por isso que eu sempre falo, igreja, o momento de nós aceitarmos a Jesus, o momento de nós querermos um compromisso sério com Deus é hoje. Ah, mas eu estou indeciso. A indecisão é do inimigo, tá? Eu sempre falo, irmãos, em cima do muro, ninguém fica em cima do muro, sabia? A gente fala assim: ah, fulano está em cima do muro. Não, não está não. Ela já tomou uma decisão. Ou você aceita Jesus e vive o evangelho como ele tem que ser na sua totalidade, ou você está em cima do muro. O que é em cima do muro? Escolheu a parte do diabo. É assim que funciona o evangelho do Senhor. Só existe um Senhor, que é o Senhor e Salvador de nossa alma, chamado Cristo. Que Deus abençoe. Medite nesses 7 olhares. Como nós estudamos ontem, irmãos, sobre os 3 pilares da fé cristã. Os 3 pilares da fé cristã: fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. Nós temos que ter essas 3 coisinhas junto aqui dentro de nós para vivermos um cristianismo de verdade. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Ótima quinta-feira a todos.